Boa tarde, mulheres, amigas, irmãs na fé, né? Algumas conheço mais próximas, algumas ainda não conheço, né? Mas tenho certeza que Deus não une pessoas, Ele une propósitos e nos uniu nessa tarde aí também para a gente estudar a palavra de Deus. E eu tinha me preparado para falar sobre outro assunto, e ontem à noite Deus me colocou uma outra palavra no coração, né? E a Fábio sempre fala que é o Espírito Santo que tem que trazer, né? E hoje me veio uma música que eu escutava quando eu era criança e que tem a ver com a palavra que eu vou trazer para vocês hoje, e eu gostaria de colocá-la nesse momento de oração. Eu vou colocar, vocês me dizem se vocês estão escutando bem, e colocar o comecinho dela para a gente escutar, e nesse momento, então, fechar os nossos olhos, orar e meditar na palavra. Conseguem escutar? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Amado Pai, nosso Criador, aquele que criou o mundo inteiro e criou cada uma de nós. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque Tu nos amaste tanto, tanto, que Tu nos enviaste o Teu Filho, Jesus, para que morresse na cruz para nos salvar e nos dar vida, e vida em abundância. Agradecemos, Senhor, porque também nos mandaste o Teu Espírito, que nos consola, que nos anima, que movem dentro de nós, Senhor, para testemunhar o Teu amor, para testemunhar a Tua graça para as pessoas que Você colocaste ao nosso redor, seja nossos maridos, filhos, amigos, amigas. Senhor, obrigada, obrigada por tanto amor, obrigada por tanto cuidado, obrigada por estar em nós e por nos mover, sim, a viver com propósito, Senhor. Você conhece a história de cada uma dessas mulheres aqui, Senhor. Tu conheces, Senhor, como cada uma acordou hoje, às vezes animadas, às vezes tristes, às vezes com algum problema, às vezes está tudo bem. Tu conheces, Senhor, então eu te peço que nos encha, Senhor, nos encha neste momento ainda mais com Teu Espírito Santo, para que você se mova em nós e através de nós, para testemunhar o Teu amor, Senhor, aonde a gente for. Te peço, Senhor, em especial, que me abençoe neste momento, que eu possa trazer a Tua palavra, Senhor, de acordo com o Teu querer para cada uma de nós nessa tarde. Amém, Senhor. Amém. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. A Fábio, algum tempo atrás, tinha me pedido para estar nessa tarde,
E essa semana eu vou dizer para vocês que não foi uma semana tão fácil, e parece que às vezes acontece bem assim, né? Minha filha está doentinha, está com febre, não está indo para a escola. Essa última noite eu não dormi direito, né? Porque com filha com febre de madrugada a gente acorda, dorme, acorda, dorme. Agora, depois do almoço, me deu uma enxaqueca, eu falei, meu Senhor, né? Mas tu quer falar, não é eu que vou falar. Então, tira tudo que for ruim e traz tudo que é bom, né? E tudo que vem de Deus é maravilhoso e é bom, né? E por isso eu louvo a Ele, porque ele é muito mais do que a gente pode pedir e imaginar, né? E Ele faz infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente pensa. E claro, Ele permite também os momentos de aflições, os momentos de dor, mas ele permite para que a gente também possa, através desses momentos, né, com o consolo que a gente é consolado, poder consolar outras pessoas, poder animar outras pessoas, né, e entender que a vida é assim, é feita de altos e baixos, retinho só vai ser lá no céu, né, que aí vai ser perfeito. Aqui, enquanto a gente está aqui, a gente vive momentos bons, momentos excelentes, e momentos também de dificuldades e difíceis, né, a gente sabe que hoje a Fábio não pode estar aqui com a gente, porque está lá cuidando do pai, né? E o quão é desafiador esse momento também, né? O coração dela queria estar com a gente no momento, mas precisa estar também com a sua família. E eu sempre digo que Deus nos coloca onde é para a gente estar. E essa palavra que me veio hoje, ela veio através de um. Eu tenho uma Bíblia que é a minha linda princesinha, a Bíblia que eu leio para minha pequena, e é uma oração que eu queria ler para vocês, que sempre tem uma oração que é como se fosse de Deus para nós, filhas amadas dele, e uma oração de nós para nosso amado Pai. Eu queria compartilhar com vocês. Agora, como se Deus estivesse falando para cada um de nós, né? Minha filha amada, eu sou Deus e criei todas as coisas na terra. Lindas flores para colorir o seu mundo. E cachorros e gatinhos para você acariciar e cuidar. O arco-íris para lembrá-la da minha promessa de que nunca lhe deixarei. O oceano para você se divertir e as montanhas para você escalar. Coloquei belas estrelas no céu a brilhar para você à noite. Mas de todas as coisas que eu criei neste mundo, minha filha, você é a maior delas. Colori os seus cabelos, os seus olhos e fiz os seus dedos nas mãos e dos pés. Fiz cada detalhe. Coloquei a batida do seu coração e o ar nos seus pulmões. Amo cada detalhe sobre você, minha filha, e espero que faça o mesmo, porque tudo que fiz é bom e você é minha obra-prima. Com amor, o seu Criador que se agrada de você. A noite passada me veio essa palavra que eu precisava lembrar a vocês, amadas do Pai, mulheres da tropa de elite que sempre estão aí estudando, crescendo na palavra, querendo ensinar as outras pessoas, querendo trazer mais pessoas para perto do Evangelho, que vocês são a obra-prima da criação, que vocês são amadas por Ele, amadas, cada uma do seu jeito, né? Aqui eu vi algumas aqui, como a gente é diferente, né? Em tudo, na forma de falar, no jeito de ser, na fisionomia, na personalidade. E Deus fez cada uma assim, diferente. E Deus, ele é perfeito. Então, ele não tem uma filha preferida, né? Às vezes a gente olha para a vida do outro, a gente olha para a grama do outro, acha que a grama é mais verde, que a vida é mais colorida. Mas não, ele fez cada filha única e especial. E muitas vezes a gente que não está vivendo todo o propósito que ele quer que a gente viva. A gente que não está colocando para fora tudo que ele já colocou aqui dentro. E foi ele que colocou, foi ele que plantou. Né? Tem um texto na Bíblia que diz que cada um tem os seus dons, né? Se tu tem o dom de servir, que você sirva. Se você tem o dom de ensinar, que você ensine. Se você tem o dom de animar, que você anime. Se você tem o dom de falar línguas, que você fale, mas use os dons que você tem. A gente às vezes quer usar o dom do outro e a gente não usa o dom que Deus colocou em nossos corações. Aí lá em Neemias 9:6 diz assim: ó Deus, só tu és o Senhor. Tu fizeste os céus, fizeste as estrelas, tu fizeste a terra, o mar e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida.
Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Imagina, os seres celestiais ajoelham e adoram, os anjos adoram a Deus. Imagina se nós, filhas amadas, a criatura, a obra-prima de Deus, se nós também não íamos adorar a Deus, né? Ontem a minha pequenininha me perguntou e falou: mãe, tem amigas minhas que dizem que adoram tal coisa, mas a gente não pode só adorar a Deus? E aí eu falei: filha, adorar, a gente só adora a Deus. As pessoas às vezes confundem as palavras e dizem: ah, te adoro, porque querem dizer que gostam de você. Mas adorar é dar o melhor, é entregar tudo que nós temos. E a gente só vai fazer isso para Deus, né? A gente só vai adorar a Deus. Claro que a gente às vezes vai colocando no passar do tempo, nas nossas correrias, no nosso dia a dia, coisas na frente, e a gente não percebe, né? Porque nós somos falhas humanas, imperfeitas, pecadoras, né? Mas por Deus, saber que nós somos falhos, aí ele mandou Jesus para nos unir a ele novamente, né? Então, a gente comemora nesse mês de abril a época mais linda do ano, né? O Natal é lindo, que a gente comemora o nascimento de Jesus, mas é na Páscoa que a gente comemora a ressurreição dele. E através da ressurreição dele, através dele, daquele momento que ele vai lá e vence, né, a morte, o poder do diabo, ele nos garante uma vida plena e uma vida maravilhosa. Ele nos garante uma vida eterna. E ele nos garante sim uma vida aqui, por que não viver uma vida aqui se somos filhas, se somos filhas do rei, amadas por ele? Por que não viver uma vida feliz aqui também? A gente às vezes acha que não, tudo bem, a gente vai passar por aflições, talvez a minha vida vai ser perfeita só lá no céu, perfeita vai ser lá só no céu. Mas a gente pode sim viver dias muito felizes aqui na terra. Porque as pessoas desse mundo, elas precisam ver a manifestação dos filhos de Deus, né? E como que a gente vai manifestar isso? Reclamando? Murmurando? Ou a gente vai manifestar a glória de Deus transbordando amor, transbordando luz? E aí eu queria compartilhar com vocês um texto lá de 2 Coríntios, que fala, tem dois textos, tá? Eu peguei dois, mas eu vou falar um primeiro, que é de 2 Coríntios, capítulo, deixa eu até achar o capítulo aqui, foi o primeiro capítulo mesmo, o versículo 21 e 22, que diz aqui, ó: pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Não foi nós que nos separamos para Deus, foi Deus que nos escolheu e nos separou para sermos dele. Como dono de nós, né? Ele nos pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. A música que eu trouxe diz, né? E o Espírito Santo se move em você. Por quê? Porque nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Deus colocou a sua marca em nós, nas nossas vidas, nas nossas, né, e de todos os seus filhos. E a gente precisa transbordar isso. E se a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa ter medo. Porque às vezes a gente pensa, meu, como que eu vou falar? Né? Hoje eu estava com dor de cabeça, estava com enxaqueca, não estava fácil. Mas aí a gente lembra daquele texto que diz, não tenha medo, decida desde já que é eu que vou falar por você. E amém, e ele fala, e ele nos usa. E ele pode fazer isso todos os dias, aonde a gente estiver, né? É pedir para ele, Senhor, mova o teu Espírito Santo na minha vida, faça com que eu transborde o teu amor. Me dê a palavra certa nesse momento, porque a gente não sabe como as pessoas estão ao nosso redor. A gente pode até ter alguém muito amiga que conte algumas coisas, mas lá no fundinho mesmo, só quem sabe é Deus. E é Deus que ele manda, né, a sua palavra para nos consolar e para nos animar. E foi ele que me pediu para trazer esses textos. E lá no 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, lá no versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Agora eu quero que vocês repensem qual que foi a última vez que vocês escreveram uma carta. Qual que foi a última vez que vocês receberam uma carta? Né? A carta, nesse contexto aqui, era muito usual e muito importante. Hoje, talvez seja um WhatsApp muito mais usual, um e-mail muito mais usual. Mas, se a gente puder colocar isso até nisso, né? Se nós somos a carta dele, escrita no nosso coração, se nós somos o WhatsApp dele, se nós somos o Instagram dele, se nós porque Deus nos usa hoje de formas diferentes para comunicar o amor de Deus, né?
Antigamente a gente escrevia cartas. Aliás, eu amo cartas, tenho cartas guardadas embaixo da minha cama da minha infância, adolescência, juventude. Tenho muitas cartas e há muitos anos eu escrevo cartas para minha filha. Eu sempre escrevi cartas para mim mesma, agora há anos, desde que a Helena nasceu, todo ano eu escrevo cartas para a Helena, contando alguma coisa, falando da palavra de Deus e contando um pouquinho do ano como foi também. Um dia ela lá na frente vai poder ler, né? Ou não, porque pode ser que ela vai dizer isso, nem me interessa, né? E tá tudo certo. Mas olha a importância de nós sermos cartas, ou seja, nós sermos a comunicação de Deus nesse mundo. Se nós somos a carta, se nós somos o Instagram, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, é onde Deus nos colocou para falar dele. O Zoom aqui, né? Que a gente seja dele. E aqui diz: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo. Ele escreveu, ele próprio escreveu, né? E entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então a gente pergunta, tá, Aline, mas como assim, né? A sua carta? É o Espírito do Deus vivo, né? O Espírito, ele é vivo, né? Ele diariamente vem até nós, né? E foi uma das grandes coisas que aprendi com a Fábia, a ter mais intimidade com o Espírito Santo, né? Porque desde pequeno eu aprendia muito a falar de Deus e de Jesus, e pouco a gente, né? Deixar o Espírito Santo, né? E é ele que está aqui movendo em nós, né? É tão lindo isso, né? Esse nosso Deus Trino aí é maravilhoso. E ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Em corações humanos. Que lindo saber que hoje, não sei quantas mulheres, vão conseguir contar quantas estamos aqui, mas todas nós somos a porta-voz do Espírito Santo nesse mundo, nas nossas casas. Hoje eu escutei uma mensagem que falava, às vezes a gente quer estar fora, né? A gente às vezes pensa, não, eu vou fazer missão quando eu for para fora do país. Eu vou fazer missão quando eu for ter uma oportunidade de atender uma comunidade carente. Eu vou fazer missão. Não, a missão é onde Deus nos colocou hoje. Tem um projeto de Girassol lindo aqui, que é a imagem da Jaqueline aqui, né? A flor, onde ela é plantada, ela precisa florescer. Ela não pode esperar florescer na onde ela quer florescer. Ela tem que florescer onde ela é plantada, né? E a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa ser flores que são que florescem nesse mundo, que brilham nesse mundo, e a gente precisa ser flores com o perfume de Jesus, né? Um pouquinho antes desse texto do capítulo 3, no capítulo 2, diz assim: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Olha só, nós somos usados por Deus. Ele quer nos usar. A gente pensa, às vezes, nossa, tem que ter um espaço físico, tem que... Não, não precisa. Ele precisa da gente, nós, a igreja viva, né? Agindo aonde ele nos colocou. Quando eu era criança, minha mãe tinha feito missão no Maranhão, quando eu era jovem, e meu sonho era fazer missão fora, assim, eu queria fazer, né, para comunidades carentes e tal. E Deus me colocou no mercado imobiliário. Eu vi antes uma falando que é corretora de imóveis também, né, mas ainda não achou o propósito. E aí Deus me colocou no mercado imobiliário. E eu falei, Senhor, tá, mas como que eu vou te servir aqui, né? Como corretora de imóveis, tá? Realizo sonhos de pessoas, foco, né? Encontro a casa, encontro o lar, mas eu preciso fazer mais. E aí Deus foi colocando no meu coração, Aline, mas tem muitas pessoas que você atende que tem tudo. Isso realmente, eu atendo pessoas que às vezes têm tudo financeiramente falando, mas não tem nada que realmente importa. E aí Deus me colocou ali para florescer para elas. E de alguma forma espalhar o perfume de Jesus. De alguma forma elas olharem para mim e falarem, tá, mas o que que tu tem de diferente? O que que é essa luz aí que brilha? Não, não é minha. Essa luz que brilha vem de Jesus, né? Vem do Espírito Santo. E ela faz com que eu queira brilhar. E uma luz, se a gente é luz de Jesus, uma luz ela não tem como deixar o ambiente escuro, tem? Não. Se tu quer dormir, né? Eu tava com enxaqueca, era tudo escurinho, tiver uma frestinha de luz, aquela frestinha de luz incomoda, a escuridão não incomoda? Imagina nós, se nós temos a luz de Jesus e nós brilhamos a luz dele, a gente vai incomodar o mundo mesmo, mas incomodar positivamente falando. A gente vai incomodar a escuridão, porque a escuridão, né? O mal não quer que a gente brilhe, mas Jesus quer que a gente brilhe. E aí, quando a gente começa a ganhar força e brilhar nos espaços da luz, as pessoas elas vão até a luz, porque elas precisam da luz. Quando as pessoas descobrem que existe luz no mundo, elas não querem mais a escuridão. Quando elas percebem que na gente tem luz, tem vida, tem alegria, tem razão, tem propósito, as pessoas do mundo elas vão até nós. Os nossos filhos que ainda não conhecem a palavra de Jesus vêm até nós.
mas elas precisam ver a gente brilhar a luz. E olha que desafio, né? Porque a gente às vezes quer falar para os nossos filhos falando, mas a gente só vai falar de Jesus para eles brilhando. Falando, eles não vão nos ouvir, mas brilhando, eles vão nos ver. Com um perfume cheiroso, eles vão nos sentir e vão perguntar, tá, da onde que está vindo esse cheiro? Da onde que está vindo esse aroma? Como que está sendo a nossa vida? Como que está sendo o nosso dia a dia onde Deus nos colocou? Né? Nas nossas casas, no nosso bairro, os nossos vizinhos nos conhecem? Sabem que a gente brilha? É muito bom brilhar aqui, né? Nesse grupo, porque é bom brilhar na luz, né? Brilhar na luz é bom, é uma delícia, a gente precisa de luz, porque a luz faz com que a gente, né, vai encontrando o caminho, né? Vai encontrando a palavra, mas a gente precisa brilhar também onde ela não está. E é isso que é um desafio, e é esse que é um convite. E aí eu quero dizer para vocês que essa capacidade não vem de nós, ela vem de Deus. Então decidam que vocês não vão ter medo. Como diz lá na Bíblia, que o Espírito Santo vai falar por vocês, que o Espírito Santo vai mostrar e brilhar através de vocês. Né? É Deus que faz, é Deus que age. O que a gente precisa fazer é semear, né? Às vezes eu estou num lugar que eu vejo que a palavra de Deus não está ali, que o coração... Sabe aquela história da semente, né? Que vai caindo... A semente que cai em terra boa, ela produz fruto. Aquela que cai no meio da estrada, os passarinhos vêm e comem. Que cai no meio dos espinhos, sufoca. Quando eu vou falar de Deus, às vezes, de alguma forma sutil para alguém, eu oro, eu falo, Senhor, transforma essa terra em terra boa. Porque transforma, Senhor. Porque se tu pode mover as montanhas, tu pode transformar essa terra em terra boa. Tu pode transformar tirar esses espinhos, não deixar que sufoquem a semente que eu vou jogar. E possivelmente eu nem vou ver ela nascer, porque a semente ela tem um prazo, né? É difícil tu plantar uma flor hoje e amanhã tu vê ela linda, maravilhosa. Ela tem um prazo para isso. E às vezes Deus nos escolheu só para semear. Outros ele nos chamou para cultivar, para regar, para adubar, porque uma flor, ela pode ficar linda um ano. E aí, eu ganhei uma orquídea esse ano, eu sou péssima com cuidados de flor. Normalmente, o que acontece com as flores na minha casa? Morrem, né? Porque aí tão lindas, morreram. Primeiro, não sei adubar, não sei a forma certa de regar, né? Então, preciso de pessoas que cuidem. Então, eu levo para o meu pai, que tem uma mão para isso, e lá a flor refloresce e vai, né? Então a gente tem que entender que Deus, por isso que Deus chamou cada um com seus dons também, né? Mas que a gente não deixe o nosso dom escondido, que a gente use. Se é para plantar, que a gente plante, se é para semear, se é para regar, se é para adubar, se é para cortar, porque às vezes tem aquelas pessoas que Deus coloca para podar. E a poda, na época certa, ela é necessária. A poda, na época certa, ela é fundamental, né? Então, que a gente entenda isso e entregue para Deus, porque é Ele que nos chama e Ele que nos capacita. E aqui ainda no capítulo 3 diz, né? Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Em nós não há, pois a nossa capacidade, ela vem de Deus. Se tem em nós é porque Ele colocou essa capacidade, né? E é dele o querer e o realizar. É ele que nos torna capazes de servir a nova aliança que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita, ela mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Às vezes a gente fica muito presa na lei, né? A gente sabe que é importante a lei e o evangelho, porque eu sempre digo, né? Sabendo que Jesus morreu por os nossos pecados. Se a gente não reconhecer que é pecador, de nada adianta. A gente, né? A gente precisa saber que a gente precisa dele, né? Então a lei, ela é necessária porque a lei faz a gente olhar para a gente e pensar, poxa, sou falha, eu erro, eu peco, eu tento acertar e o mal que eu não quero é esse que eu faço, né? Então, isso faz parte da nossa vida. Mas a gente precisa lembrar que é Deus que vai lá e vai movendo nossos corações e vai nos usando e vai nos capacitando. E aí o evangelho, ele é fundamental, né? Porque sem o evangelho, só a lei mata. A lei nos condena. É o evangelho que nos dá vida. O evangelho nos motiva a continuar. O evangelho nos anima a perseverar na fé, né? E eu quero que vocês lembrem das promessas que Deus tem para nós. Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Ele cuida de nós.
em todos os momentos. Eu estou trabalhando com as mulheres no grupo que eu tenho um grupo de mulheres que eu também trabalho, e a gente está trabalhando as mulheres da Bíblia. E eu trabalhei recentemente a história de Sara. E a história de Sara vocês conhecem bem, especialmente a parte que ela queria ser mãe, certo? Queria ser mãe, não podia ser mãe, foi mãe velhinha. Deus prometeu que ela seria mãe. Ela achou que a promessa não era muito bem com ela, então deu um jeitinho, né? Deu a serva dela, Agar, para Abraão, para resolver isso, né? Para dar uma ajudinha a Deus. Quantas vezes a gente quer dar ajudinha para Deus, né? E Deus não quer, Deus quer só dizer assim: ó, eu dei a promessa, agora me espera, né? Me espera que eu vou realizar. Só que a gente às vezes acha, não, não está acontecendo, deixa eu dar um jeitinho, deixa eu pegar isso de volta e resolver. E aí, estudando a história de Sara, uma das coisas que me mexeu a atenção, que a gente não fala muito, é uma parte bem complicada da história de Sara, e vocês, talvez, quem já leu ali e releu, sabe que essa parte a gente olha e pensa, como que eu vou contar isso para minha filha, por exemplo? É uma parte complicada, né? Que Sara e Abraão chegam lá no Egito, e aí o que Abraão faz com Sara? Abraão com medo, olha só, né? O homem aí com medo, porque a esposa era muito bela, e ele ficou com medo, ele pensou, eu vou falar que ela é minha irmã, né? E vou dar ela para o faraó. Olha só, né? E Abraão, não contente, faz isso duas vezes. Faz isso lá para o faraó e faz isso para Abimeleque. Então faz duas vezes, olha só, né? E o que Deus faz com Sara? Deus traz de volta para o propósito. E é isso que eu quero lembrar vocês. Nessa situação de Sara, e Abraão foi um homem chamado por Deus, né? Que também, pecador, falho, enfim. Ele errou duas vezes gravemente com a sua esposa. Porque ele não assumiu a esposa, né? Mas Deus não errou com ela. Deus pegou de volta e disse: volta para o teu marido, porque eu tenho um propósito para a sua vida, mulher. Se o teu marido não está cuidando de ti, eu estou. E isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente acha, né? E às vezes a gente acha que o outro que é o protagonista da história, né? E aí, quando eu leio a história de Sara hoje, eu vejo não era Sara que Deus queria, porque Sara foi e Deus trouxe de volta. Aí Sara foi, Deus trouxe de volta. Aí Sara já tinha 90 e poucos anos e Deus falou: agora tu vai ser mãe, né? E Deus usou Sara lindamente, e Deus cuidou de Sara. Quando eu li essa história antes e eu não tinha entendido isso, o Espírito Santo ainda não tinha me mostrado dessa forma, eu lia e eu me incomodava. Eu pensava, Senhor, mas por que está escrito isso? Não precisava estar escrito essa parte na Bíblia, né? Por que Abraão deu a mulher? Poxa, diz que ele era um homem, que foi chamado por Deus, que era para viver. E aí ele vai lá e faz isso? Como que ele fez isso? E aí agora, quando eu leio essa história, eu vejo o cuidado de Deus com Sara. E a gente vive esperando o cuidado dos outros com a gente. E a gente esquece que quem vai cuidar de nós de verdade foi aquele que nos criou, aquele que nos amou primeiro e que vai continuar nos amando e nos cuidando. E sim, para realizar o que ele tem para nós. Não importa se as pessoas ao nosso redor querem nos tirar do propósito de Deus. Deus, ele vai e traz de volta. Lembrem disso, tá? Lembrem disso todos os dias. Estou até arrepiada aqui, porque isso faz, né? Deus ministra mais o nosso coração do que os outros, né? Deus ministra os nossos corações. Então, lembrem que Deus cuida de nós, Ele nos ama muito. Ele ama cada uma de vocês. Vocês são filhas lindas. Que vocês sejam um perfume que se espalham neste mundo. Que mais pessoas possam sentir esse perfume e dizer: eu preciso desse perfume. E aí vocês, como carta, como mensagem, podem comunicar a elas que esse perfume é de graça, ele não é caro, não precisa comprar fora do país, nada disso. Ele é de presente para todos que confiam no amor de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja lindamente todos os dias. E eu não queria terminar de dizer que na hora ali eu não acabei não falando, mas eu queria falar também uma palavra que me veio ao coração aqui para Jaque. Eu nem conheço, mas me veio também e quero compartilhar, Jaque, para o seu casamento. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidas com o Senhor, que é o Espírito. Que o seu casamento, Jaque, seja parecido com o Espírito. Que brilhe o Espírito Santo, aonde você estiver. E que testemunhe o amor Amém. dele aonde for. Amém?
Obrigada, pastor querido. Obrigada. Deus Amém. abençoe. Amém. Manda para mim no chat que eu vou escrever também, tá? Pode deixar que eu mando sim, eu mando para vocês. E que Deus abençoe a cada uma de nós. E como ela, que a gente lembra que o Espírito é liberdade. A gente tem liberdade em Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a prisão, foi para a liberdade. Que a gente viva livres, mas quando a gente vive com Jesus, a gente vive livre para testemunhar o amor dele, né? Amém? Deus abençoe. Acho que eu vou passar agora, não sei quem que fala aí, vou passar aí para vocês.